Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e hoje eu tô trazendo esse bolo fofo de Páscoa para vocês. O que a gente tá fazendo? Esse ano, eu já falei para vocês várias vezes, é o ano dos bolos vintage, dos bolos com os bicos de confeitar. O buttercream está toda na moda e esse estilo de bolo, Europa, Estados Unidos, principalmente Europa, tá? Os Estados Unidos ainda tá começando, mas já está uma trend enorme. E se você olhar no Instagram, se você segue outras confeiteiras no Instagram, você vai ver que ele tá na moda, muito na forma de coração. E aí, claro, tá se expandindo para outras formas. Já estão voltando, inclusive, os bolos de casamento, que tem os detalhes todos na lateral com buttercream ou royal ice, ou glacê real. Esse bolo é uma versão minha de Páscoa. Eu acabei fazendo os ovinhos em cima, porque eu não estava achando desse tamanho de chocolate. E eu fiz os coelhinhos de chocolate também, que eu tinha esse molde em casa. Agora, todo o resto foi... Aí você vai ver ao longo do vídeo o meu processo de criação aqui, que foi um pouco sofrido pra mim esse bolo. Porque eu tinha essa ideia na cabeça, só que pra eu fazer tava ainda um pouco assim... Será que vai ficar bom? Será que não vai? E no final eu estou simplesmente apaixonada nesse bolo. Era exatamente o que eu queria. Eu acho que deu um charme aí. Eu gosto de fazer campanhas diferentes todos os anos, né? Eu não gosto de repetir as minhas campanhas de Páscoa. E esse vai ser um dos meus produtos da Páscoa que eu vou oferecer. Eu tô realmente encantada. As cores ficaram, não podiam ter ficado mais perfeitas pra mim. Então vamos começar a fazer? Vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece. Vamos lá! O bolo tá já espatulado, mas eu vou mudar a cor dele, tá? Então eu resolvi usar essa cor bem clarinha, que chama, em inglês chama taupe. É um tom de bege mais rosado assim. E a gente vai usar essa cor no bolo todo aqui. Como esse bolo eu tô fazendo ele pra teste, eu não tô preocupada que vai ter tanta camada de buttercream aqui igual eu usei não, tá? Obviamente que no do cliente não colocaria tanto. Eu coloquei numa base muito pequenininha, tá ficando difícil aqui. Eu vou esquentar, que eu acho que vai me ajudar. Agora eu vou deixar ele na geladeira uns 10 minutinhos e aí eu vou fazer os bicos. Eu volto aqui com vocês pra gente escolher quais bicos a gente vai fazer. Gente, eu resolvi tirar o bolo dessa base porque ele tá muito pequeno e eu não tô gostando. Ele vai estragar um pouquinho da parte de baixo do bolo, mas como a gente vai fazer acabamento, não tem problema. Eu só tô passando a espatulinha embaixo pra dar uma soltada. Vou pegar o papel, eu já peguei a outra base e já coloquei o buttercream aqui. Vou colocar na geladeira só uns segundinhos. Mentira, né? Uns minutos. Uns 4, 5 minutinhos. Só pra ele gelar a base. Enquanto isso, a gente vai ficar falando das cores, tá? No caso de hoje, como eu tô fazendo o teste como que vai ficar o meu bolo de Páscoa, o que eu gosto de fazer? Eu pego, por exemplo, algumas coisas que eu já sei que eu vou usar. Eu vou usar os bicos. Eu tenho certeza que eu vou usar o 1M, o 124 e o 32. Esses eu já tenho certeza. Eu tenho que escolher mais um bico. Não necessariamente. Na minha cabeça eu quero escolher mais um. Outra coisa. Eu começo a pensar os tons que eu quero. Eu já tinha decidido que o bolo, a cor base, ia ser esse taupe. Que na verdade eu usei corante da Color Mil para fazer essa cor. Eu imagino que se você usar um nude, ele chegue com um pouquinho de marrom, ele chegue nessa cor também. Então já é uma ideia. E aí o que eu faço? Eu pego um prato branco e eu começo a misturar as cores que eu quero fazer. Como aqui na Páscoa a gente usa muito o rosinho, o amarelinho, o azulzinho, o verdinho. Tem ano que eu já usei, o ano passado, por exemplo, a minha campanha foi neon. Eu usei cor que ela brilhava no escuro, tanto no chocolate como no buttercream não, porque eu usei confeitos, mas no chocolate sim. E esse ano eu quis ir pro oposto, eu quis para um tom pastel.
bem clarinho, bem, né, calminho, tranquilo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu buttercream, que tem aquela cor um pouquinho amarelada, né? Misturei ao mesmo tempo. Então, aí a base foi o buttercream e branco. E aí depois eu coloquei. Esse aqui já é o tal, porque a gente não botou branco nele. O amarelinho, eu peguei um amarelo que eu tinha aqui, que é esse amarelo aqui, que esse é o amarelo, aqui chama amarelo limão, e eu peguei e botei só um pouquinho dele e misturei com o branco ao mesmo tempo. Deu esse amarelinho. O verde é um verde, é um menta, bem pouquinho, com branco também. Esse aqui é o rosa, que é um rosa da Wilton, que ele chama, acho que chama rosado. Ele é um rosinha, e aí eu botei muito pouco dele. E aí ele ficou meio pêssego, assim, clarinho. E o azul, eu usei um outro azul da Wilton, que eu amo, que chama Azul Delfínio, que é um corante que tipo assim, ele é novo, deve ter uns 3, 4, 5 anos, 3, 4 anos, tá? Esse tom de azul eu amo. E aí eu vou botar mais perto pra vocês verem aqui, ó, os tons que eu usei. Então aqui, o azul com o branco. Aqui é o rosinha com o branco, só que ficou meio pêssego, porque eu botei muito pouco rosa. O verde menta, o amarelinho e o taupe, tá? Esse taupe que eu tô falando pra vocês, que se você tem um nude e uma pontinha, sabe quando você pega o palito e você molha assim, que você nem enxerga direito? E vai adicionando aos poucos até chegar nessa cor. Essa cor aqui, ela me lembra um pouco aquela cor da Fendi, assim, aquela cor bem clarinha, aquele bege de dentro do escrito da Fendi, assim. Então, essas cores foram as cores que eu decidi usar. Aí, o que que eu fiz? Eu tinha uns ovinhos que eu ia usar, que eram uns ovinhos que você compra pronto, ele tem a casquinha dura e dentro ele é tipo um ovo maltado, assim. Só que as cores dele eu não tava gostando e, além disso, eles ficaram muito pequenininhos pro tamanho do bolo que eu tô fazendo. Eu tenho forma de ovinho de chocolate. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essa forma inteira, bom, com exceção de um, branco, o chocolate branco sem nada, pra fazer teste. E eu fiz uns tons clarinhos. Nesses daqui, eu usei aquele corante, chama Grand Chef, e eu usei os 4 tons. Ó, eu usei esse aqui, acho que chama maçã verde, o amarelo mesmo, o azul e o rosa chiclete. Eu usei esses 4, só que eu botei bem pouquinho no branco também e a gente ficou nessas cores. Então por que que eu fiz as duas? Porque como esse bolo é um bolo de teste, eu quero ter opção na hora que eu tô montando. Se eu estiver achando que o bolo tá muito sem graça, a hora que eu for colocar o branco, eu pego e mudo pro outro. Eu gosto de ter opção, e eu já falei isso pra vocês. Quando eu tô fazendo o teste, eu gosto de ter opção pra poder, quando terminar, eu falar, uau, era isso que eu queria. E nesse caso, eu estou na dúvida se eu vou preferir o colorido ou o branco. Esses tons ficaram mais escuros que esses, ó. Mas não tem problema, porque dá um pouco de tchan no bolo. Então eu vou deixar esse aqui fora da geladeira já pra ele climatizar, pra eu poder desenformar. E a gente vai pegar e começar a colocar os buttercream nas mangas com os bicos. Eu perco a minha tesoura 2, 3 vezes, depois eu acho, depois eu perco de novo. Então aqui, ó, a gente vai colocar um M. Eu ainda não vou pôr o corante nele, porque eu ainda não decidi como é que eu quero fazer. Um M. O 124, que é o do saiotinho. E aí, como a ponta dele é assim, eu gosto que as pontas fiquem bem na emenda da sacola. E esse aqui é o 32. E eu tenho 5 cores de buttercream. E eu tenho 3 bolsinhas aqui. Então eu preciso decidir o que eu vou fazer com as outras 2 cores. Eu não costumo ser tão indecisa. Coisa maluca esse ano, viu? Acho que eu tô ficando... Sabe qual que é o problema? Eu acho que eu olho muita coisa na internet e aí eu fico com muita ideia, não consigo escolher só uma. É muita opção legal. Mas vamos pensar, enquanto isso a gente espera o bolo gelar, tá bom? Tá, agora que nós vamos matutar juntos. Eu decidi usar o bico 32 e decidi usar o bico que é de folha, que faz um dos bicos, né, de folha. Esse é o 352, tá? É aquele... Aqui, ó, dá pra ver direitinho aqui. Então, a gente vai usar esses 5 bicos. Agora, o que eu estou pensando? Como eu vou querer as cores espalhadas no bolo? Eu acho que para tirar um pouco... Ah, eu já tinha feito o 32. Posso fazer do 32, só que de outra cor, claro. A cabeça não tá funcionando muito bem. Eu acho que eu quero fazer a rosete, eu quero fazer ela com o tom do bege.
porque ele vai dar o acabamento embaixo e em cima. Então é esse que eu quero. Na verdade, acabei de ter outra ideia. Esse é que é o problema, gente. É muita ideia. Pouco bolo. É só um bolo de teste e a gente tem um monte de ideia. Na verdade, a gente tem 2 bolos que a gente pode fazer. Eu tenho 2 bolos de teste na geladeira. Mas gostaria de fazer só um com isso. Então o bege eu fiz na rosete. Vou botar aqui do meu lado pra ficar limpinho. Agora, a sainha sainha amarela. E vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei aqui do lado, porque eu sei que a sainha e o rosete ficam perto um do outro. Então eu fiz isso aqui pra ver se eu gostava e eu gostei. Dá pra ver? Agora, os dois 32, eu vou fazer um azul e um verde. Antes de eu fazer exatamente o que eu quero fazer, eu vou fazer atrás um pedacinho pra gente fazer teste. Só pra gente ver se a gente gosta. Então, vocês perceberam que, tipo assim, né? Quando eu começo a fazer, eu vou perdendo um certo tempo aí no dia que eu tô decidindo, porque eu vou fazendo, mudo de ideia, eu dou mais uma olhada Instagram, Pinterest, né? Aí eu volto. As cores eu estou apaixonada. Então, exatamente o que eu queria. Tem tom clarinho. Agora eu vou pegar o bolo. Ai, tô apaixonada. Essas cores eu realmente gostei. Isso já é um bom sinal, tá, gente? Já é mais de meio caminho andado no meu caso. Que eu sou muito chata pra não gostar de cor. Bom, vamos lá. Nós vamos começar com a rosete. Eu vou fazer ela um pouco diferente do que eu fiz nos outros bolos. Eu vou fazer ela mais de lado. Eu sempre começo na marquinha de trás, né? Eu vou fazer ela mais de ladinho, assim, ó. Tá, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a sainha aqui em cima e depois nós vamos gelar o bolo para poder fazer a sainha aqui também, se a gente resolver fazer. Como esse bolo não é muito grande, eu acho que eu quero fazer só uma sainha. Então eu vou começar, vou tentar fazer ela bem frufruzenta. Esse bolo eu tenho feito tanto, vocês já devem ter visto vários vídeos que eu fiz. Ele tá muito na moda, né? Bem delicada a cor, né? Vou botar na geladeira 5 minutos e a gente volta. Aqui, eu peguei um prato de cerâmica, eu esquentei no micro-ondas 1 minuto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os ovinhos e eu vou derreter pra gente grudar eles, ó. Só fazer isso. Delicadamente, obviamente. Igual a gente faz com as bolinhas pra pôr nos bolos, né? Tô com um papelzinho aqui embaixo porque minha mão fica suja de chocolate. Eu vou limpando. Eu vou fazer todos os brancos primeiro, depois eu faço os coloridos, que aí minha mão não suja o branco depois. Agora eu vou lavar, vou secar, vou botar no micro-ondas de novo e aí a gente faz os coloridos. Eu não mostrei pra vocês os coelhinhos que eu fiz. Eu não sei se eu vou usar ainda, mas eu gosto muito desse molde que eu tenho. É um molde da Wilton, inclusive, bem antigo. Eu usei ele vários anos em ovos de Páscoa, Kexico. Ele é muito fofo. Minha mão tá começando a ficar quente. Quero estragar o ovinho. Agora eu vou deixar eles em outro lugar. Isso vai pra lavar e eu vou deixar eles ali secando. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o amarelinho aqui embaixo, né? Lembra que é sempre a parte estreita encostando no bolo e a parte mais barrigudinha pra fora. Perfeito. Aí agora, pegar o azul. O azul nós vamos fazer gordinho, aquela ondinha, ó. Esse azul aqui, tá? O azul aqui em cima.
O rosinha não tá muito rosinha, viu? Tô achando que eu preciso escurecer ele um pouco. Ótimo. Agora, o que eu quero fazer? Deixa eu fazer um teste aqui. A gente quer fazer aquele puxadinho para poder botar o acabamento do... Ó, vou fazer só assim. Subir e puxar. Subir e puxar. Ah, esse aqui eu não gostei. Ó, essa é a vantagem do buttercream de baixo, tá bem gelado. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa decidir o que vai fazer aqui em cima. Na verdade, eu acho que eu vou mudar esse rosa. Eu achei ele muito claro. Eu vou ter que dar uma escurecidinha nele. Lá no coisa ele parecia mais vibrante. Será que se eu colocar aqui vai ficar? Vamos tentar, vai. Eu tô adorando essas cores. Então aqui, ó. A gente tá com o bico folha, tá? O bico folha é assim, ó. Nós vamos fazer ele deitadinho assim. Ele tem que ficar em pé. A abertura dele fica no meio. E aí nós vamos fazer aqui em cima. Esse vai ficar um pouco difícil de ver. Eu tô fazendo a ondinha igual eu fiz todos os outros, tá, gente? Eu puxo o buttercream, aperto a mão e vou fazendo. Vou fazendo a minha mão pra vocês verem. Eu peguei ele assim e fui fazendo assim, ó. Só isso, tá? Vai ficar assim. E agora, eu quero pegar um coelhinho pra gente ver se a gente gosta dele aqui, ó. Olha o que eu pensei em colocar o coelhinho assim, ó. Ai, que amor! Olha aqui, gente. Me diz se não tá um charme. Eu tô botando buttercream atrás do coelhinho, que o chocolate pra colar no... O buttercream é a melhor coisa, porque o buttercream vai gelar e vai ficar durinho, né? Que é o que a gente quer, que ele fique presinho aqui. Agora, a gente vai pegar, só que eu quero pensar numa forma que ele fique elegante aqui em cima. Vamos pensar. Tô fazendo de novo, igualzinho eu fiz embaixo, pra ele fechar aqui. Só que o que eu vou fazer? Tive uma ideia nesse minuto aqui. Acho que a gente pode pôr colorido aqui, porque ele vai ficar elegante. E eu tô fazendo a rosete só assim e colocando ali, tá? Quero colocar todas as cores pra ficar bonito aqui o detalhe. Acho que ele ficou faltando alguma coisa aqui em cima. Vou dar uma pensadinha e já volto. Eu resolvi limpar o meio aqui onde eu tinha posto, porque eles estão muito pequenos, os ovinhos, para esse tamanho do bolo, tá? Assim, do jeito que eu coloquei, obviamente. Então, eu tô arrumando aqui no meio. As duas que eu fiz com o bico rosete eu tô tirando. Ela tá saindo super fácil porque ela não tá colada ainda. Eu não botei na geladeira, foi a nossa sorte. Eu vou dar uma alisada aqui em cima. Ele não vai ficar perfeito, liso, como tava antes. Isso eu já vou avisar vocês, mas não tem problema. E eu vou fazer aquele jeito assim. Ah, ficou bem melhor agora. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Acho que agora eu gostei mais. Eu vou tirar umas fotos, que quando eu tiro foto, eu consigo ter uma noção se aquilo tá funcionando pra mim. É uma forma de, tipo assim, eu me retirar da situação, eu vou botar pra gelar 5 minutos e aí eu vou tirar umas fotos. Aí eu vou decidir se eu quero que ele fique assim ou não. Bem, gente, terminamos aí o nosso bolo. Foi um pouco sofrido, a gente Na verdade, meu processo criativo dessa Páscoa tá um pouco diferente. Eu confesso que eu tô com a cabeça bem ocupada com bastante coisa. E aí, pra eu decidir o que eu queria fazer, eu tinha várias ideias, mas eu não estava conseguindo colocar as ideias juntas. No final, os produtos estão se encaixando aí do jeito que eu queria e eu consegui fazer esse bolo que eu estou simplesmente apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam aí, aperta o sininho para receber notificações dos nossos vídeos novos. Temos vídeos novos toda quarta-feira, ao meio-dia. E Instagram e TikTok, Vibela Sweets Brasil. Segue a gente lá.
No Instagram tenho coisa nova todo dia. Obrigada!